Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cosmo Alma, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e infelizmente hoje o programa não teremos convidados. Eu vou até fazer uma pulada aqui, que eu normalmente abro o programa com os agradecimentos. Deixa eu ver. Não, eu vou começar pelos agradecimentos, sim. Do programa da semana passada, o meu querido Sérgio, olha, ele foi sensacional, foi uma entrevista tão boa, que o volume de agradecimentos ocupou 3 cartõezinhos e eu não posso deixar de falar que de fato foi uma entrevista muito acima da média, foi muito divertido, foi muito gostoso estar aqui com ele, ele fez um sucesso absurdo. Então, vamos começar assim pelos agradecimentos, depois eu falo do dia de hoje, que aqui no Rio e em alguns outros lugares foi extremamente caótico, por isso inclusive que o programa de hoje não terá convidado, mas eu falo disso daqui a pouco. Deixa eu começar com os agradecimentos, fica mais leve, depois a gente entra aí nesse assunto aí que assolou o Rio de Janeiro nas últimas 2 horas, tá? Então, começar pelos agradecimentos europeus, que está bem divididinho aqui. Vamos começar pela França, que está sofrendo lá com um incêndio intenso, com calor extremo. Nossa. Clermont-Ferrand, de Paris, na França. Que convidado maravilhoso. Sérgio é divertido, inteligente e muito autêntico. Quero uma segunda entrevista. Olha, Claire, você não foi a única não. Muita gente pediu o bis do Sérgio. Julien François Bernard, de Lyon. Alexandre tem uma maneira muito particular de entrevistar. Quando percebemos, a conversa já ficou profunda, sem perder a leveza. Sofia Amélie Moreau, de Marselha. O fim do mundo foi sensacional. Ri muito acompanhando daqui. Queremos bis. Ó, mais uma querendo bis aqui. Nicolas Pierre Dubois, de Toulouse, uma das melhores entrevistas que acompanhei no programa. O convidado parecia completamente à vontade. Olha, com certeza ele estava, ele se divertiu tanto quanto eu. Elodie Claire Lafrève, de Nice, na França. Literatura normalmente pode render entrevistas muito formais. Só que aqui aconteceu exatamente o contrário. Foi divertido e interessante, mas a ideia é fazer com que isso aqui fique bastante intimista e nada de entrevista empacotada, não. Agora, pessoal da Itália, Giulia Maria Romano, de Roma. Sérgio Ricardo conquistou o público com muita naturalidade. Que pessoa alegre. Alessandro Bianchi, de Milão. Alexandre sabe deixar o entrevistado falar e depois aparece com uma pergunta que muda completamente o rumo da conversa. Muito bom. Francesca Conte, de Florença. Meu voto é para trazer Sérgio novamente. Uma entrevista só foi pouco. Eu também achei, viu, Francesca? Lorenzo Ricci, de Nápoles. O fim do mundo foi o momento preferido. A reação de todos deixou tudo ainda mais divertido. Olha, eu chorei de rir para quem não assistiu, para quem não teve a oportunidade de ver a entrevista. É uma história daquelas de fazer chorar de rir. Por último aqui, Chiara Ferrari, de Turim, um escritor, professor, poeta e ainda muito bem-humorado, excelente convidado. Olha, um convidado sensacional, de fato. Mudando agora de continente, vamos para a África, vamos para a Nigéria. Então, se eu errar aqui algum nome escrito, a forma de falar, eu peço desculpa já antecipadamente, tá? Adaeze Grace Okafor, de Lagos, na Nigéria. Gostei da alegria do convidado. Mesmo falando de literatura, a conversa ficou próxima de qualquer pessoa. De literatura teve muito pouco, foi muito pertinente, mas a gente estava tão à vontade que a conversa fluiu bem gostosa mesmo. Chinedo ou Quinedo, Emanuel Nozu, de Lagos também.
O apresentador tem muita espontaneidade. Isso permite que o convidado revele mais da própria personalidade. Nyosi Esther Eze, de Abuja, na Nigéria. Sérgio Ricardo foi uma excelente descoberta. Gostaria de vê-lo novamente. Mais um pedido de bis aqui. Samuel Chukwuemeka Obi, de Abuja. O programa consegue misturar diversão e reflexão. Esse equilíbrio é muito interessante. E Ifeoma Blessing Umé, de Lagos, na Nigéria. Hoje foi impossível não participar. A energia dos dois atravessou a tela. Ai, que bom! Eu também achei que foi uma entrevista assim, bem avassaladora mesmo. Foi muito divertido. Agora partimos para Angola. Manuel Antônio Fernandes, de Luanda. Grande entrevista. O convidado trouxe conhecimento sem deixar a conversa pesada. Tereza Maria Domingos, de Luanda também. Alexandre e Sérgio tiveram uma sintonia maravilhosa. Parecia uma conversa entre pessoas que se conheciam há muito tempo. E olha, não conheci o Sérgio. Está sendo cada entrevista uma grata nova surpresa para mim. E isso é que faz a entrevista talvez ficar mais gostosa ainda. Paulo Joaquim Mateus, de Luanda. Gostei muito do humor e da inteligência do Sérgio, um convidado que merece regressar. Mais um, não percam a conta. Isabel Maria Francisco, de Benguela. O fim do mundo foi inesquecível. Passei mal e tanto ri. Depois contava aos meus amigos e o rio corria solto. De verdade, foi uma história assim, fascinante. Carlos Alberto Manuel, de Uambo. Esse programa sempre surpreende. Nunca sabemos exatamente para onde a entrevista vai e esse é o melhor. Ai, que bom! Isso é um grande elogio. Muito obrigado. Agora vamos a Portugal, vamos voltar à Europa. Mariana Sofia Fernandes, de Lisboa. Que entrevista deliciosa. Sérgio Ricardo tem uma personalidade que conquista imediatamente. Tem mesmo. João Miguel Rodrigues, do Porto. Alexandre tem o mérito de fazer cada convidado parecer único. Não existe uma entrevista igual a outra. Muito obrigado. Catarina Isabel Almeida, de Braga. O melhor cosmo-alma que acompanhei. Queremos Sérgio novamente. Mais um. Ricardo Manuel Carvalho, de Coimbra. O fim do mundo virou o grande momento da noite. Muito divertido. E Sofia Alexandre Martins, de Funchal. Alexandre começa tranquilamente e quando percebemos estamos envolvidos numa conversa muito mais profunda. Esse formato funciona muito bem. Muito obrigado. Agora chegamos aqui ao Brasil. Vamos falar da Adriana Cristina Souza, que disse assim: Alexandre, traz esse homem de volta. Sérgio foi maravilhoso. Ri, pensei e terminei querendo mais. Que bom, que delícia. Foi muito gostoso e muito provavelmente teremos bis do Sérgio. Vamos ver que outra história maluca ele tem para nos contar. Marcelo Henrique Ferreira, de São Paulo, capital. Para mim, o melhor cosmo-alma. O fim do mundo acabou comigo. Que momento. Renato Oliveira Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gosto porque o Alexandre não parece seguir um questionário. Ele conversa e vai descobrindo o convidado junto com a gente. Esse é o truque, tá? Renata matou parte da charada. Paulo Roberto Almeida, de Salvador, Bahia. Sérgio tem que voltar, divertido, inteligente e sem nenhuma pose. Queremos bis. Sérgio, meu amigo, se você estiver me assistindo, vai vendo. O seu retorno está praticamente garantido. E por último aqui, Fernanda Lopes Ribeiro, de Recife, Pernambuco. Hoje o programa passou voando. Quando terminou, fiquei com aquela sensação de que poderia continuar mais uma hora. Olha, foi um programa muito sensacional. Se você não viu ao vivo na semana passada, você não perde por esperar esse programa ir lá para o YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Você não pode perder. Eu tenho certeza que você vai rir tanto quanto eu ri aqui com o meu convidado da semana passada, Sérgio Ricardo. Uma figura única, uma pessoa extraordinária.
E aí, voltando para o programa de hoje, que quase não aconteceu, porque há mais ou menos 2 horas atrás, o Rio de Janeiro sofreu aí um tufão, a Luciana até entrou no ar ao vivo aqui, a gente teve, sei lá, um tornado, um tufão, nem sei nominar, foram ventos que passaram de 100 km por hora. Desculpe até não estar coçando com o olho, gente, porque eu ainda estou com muita areia que eu vim andando, eu ainda estou com muita areia dentro do olho por conta desse vendaval, tá? Foi assustador. Metade da cidade ou mais ficou sem luz há 2 horas atrás. Os serviços de transporte público ainda estão caóticos. Eu nem sei se o metrô do Rio já voltou a funcionar, porque ele ficou sem energia elétrica. Ele simplesmente paralisou as operações. Eu não sei em que pé está nesse momento, que o programa entrou no ar agora. Eu parei meio que de seguir o noticiário, mas foi um caos muito grande. Eu vou voltar a falar de caos de temperatura daqui a 2 minutinhos. Não vou nem me antecipar, vou seguir a pauta aqui do programa, porque, curiosamente, e aí eu vou usar um termo que eu sempre brinco de dizer que não existe, mas uma coincidência muito grande, porque hoje eu trouxe para o programa da rádio, já na abertura, por conta de acontecimentos que vêm acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, uma parte do programa toda voltada para essa loucura do tempo que está em tudo que é lugar. Mas eu vou seguir a pauta e no final da pauta a gente fala disso. Esse primeiro bloquinho aqui. Hoje o programa está um pouco mudado, eu tive que fazer pequenas adaptações. Enfim, vamos seguir aqui. Então, vamos falar da semana, como eu sempre falo aqui, normalmente abrindo o programa, tá? A gente teve ainda eventos com aviões pequenos, continuam acontecendo. Então, no dia 25, no sábado passado, um avião monomotor colidiu com o telhado de uma residência lá no norte da Alemanha. Até o final lá da matéria não se sabia bem porquê, eram 2 pessoas a bordo, aparentemente uma delas faleceu na hora e não se havia, eu não tive a notícia do segundo membro do avião se houve óbito ou não, mas foi um acidente, mais um monomotor se acidentando. Aí eu achei que seria o único acidente da semana, e aí não está nem aqui na minha pautazinha. Hoje, na Argentina, acho que no norte da Argentina, eu não lembro o nome da cidade porque eu não tive tempo de botar na pauta, teve a queda de um helicóptero. E aí voltamos a ter helicóptero aqui na lista. Eram 7 tripulantes, eles estavam num treinamento de salvamento, né? Por mais absurdo que possa parecer, o helicóptero caiu, como foi hoje, e ele caiu numa área um pouco isolada. Até o momento em que eu vi a notícia, eu só vi a queda, eram 7 pessoas a bordo. Eu não sei se houve óbito, se não houve óbito, se existe algum sobrevivente, o que gerou a consequência dessa queda, mas de qualquer forma, mais um evento com aeronaves pequenas nesse período. Isso segue ainda por mais algum tempo, tá? Vamos falar de terremoto. Essa semana a gente teve aí 2 eventos de terremoto. Um no Japão bem mais pesado. Ali teve óbito, ali teve muito desabamento. Foi na segunda-feira agora, famoso anteontem. Segunda, dia 27, a gente teve um terremoto de 7,1 na escala Richter, que atingiu o sul do Japão. E aí, por mais que o Japão estivesse preparado, nem sempre 100% de preparo. Então, atingiu um shopping, o shopping ficou totalmente devastado, destruído mesmo. Ali a gente teve óbito, acontecimento de óbito, muita gente ferida, tá? E na mesma cidade, pelo menos 12 prédios desabaram. Então, veja, por mais que o Japão seja um país preparado para esse tipo de evento, como foi um pouco mais severo, e terremotos em terra tendem a ser muito mais severos,
e ele foi, eu acho que a 10 quilômetros só de profundidade. A gente teve desabamento de 12 edifícios, com alguns óbitos, infelizmente. Tá? No dia seguinte, ontem, dia 28, ontem, uma província no norte da China foi atingido por 2 terremotos e a diferença de tempo entre um e outro foi inferior a 20 minutos. Aparentemente foram 18 minutos entre um terremoto e outro. Tá? O primeiro com 5,7 na escala Richter, o segundo com 5,8. Não foi tão severo assim, não teve óbito, mas era um local de montanha, de colina, e aí teve alguns desabamentos de montanha, de natureza. Nesse caso aqui, mais até do que edificações, tá? Então a gente está tendo a terra tremer e vai continuar tendo terra tremendo, tá? Não se assustem. Vamos ao fogo. O mundo está pegando fogo. Aí a gente teve na quinta passada, um vagão de trem em São Paulo, que aparentemente por conta de um curto-circuito pegou fogo. Ele estava andando normal, cheio, um dia normal, ele simplesmente pegou fogo espontaneamente, aparentemente por conta de um curto-circuito. Graças a Deus ninguém se machucou, mas gerou um transtorno em São Paulo, daqueles de 4 horas de problema de idas e vindas do trabalho e do cotidiano, tá? Já que foi um dia de semana normal. E aí, a segunda notícia que envolve incêndio, eu não posso deixar de falar, é que durante toda a semana, a gente viu um aumento avassalador desses incêndios florestais, tanto na Espanha como na França. E o último número que assusta, foram mais de 350 mil pessoas já que tiveram que deixar suas casas por conta desse incêndio que está um pouco fora do controle, tá? Porque está ventando muito e o calor extremo que está na Europa e ainda não passou e vai permanecer mais um pouquinho, calor acima de 40 graus, está atrapalhando muito o combate desses incêndios. Tá? O calor extremo está lá, está todo o hemisfério norte, não só lá, como os Estados Unidos também está passando em alguns lugares um calor acima da média, pelo menos com menos óbitos do que na Europa. Na Europa o número já está muito alto. Vamos rezar para que esse calor extremo diminua um pouco aí, pelo menos nos próximos dias, e que esses incêndios florestais tenham algum tipo de controle. Tá? Eu queria fechar essa primeira parte, antes de falar do clima, falando de 2 situações que eu venho falando já há algum tempo. No programa passado eu falei também, no retrasado eu falei também, que é essa questão do espaço, tá? Do espaço sideral como um todo. E aí eu queria noticiar que no dia 24, a SpaceX do Elon Musk lançou um foguete chamado Starship. Um dos foguetes, um dos prováveis foguetes que vai ser integrado ao projeto Artemis, aquele projeto que vai levar o homem de volta à Lua, tá? Já em 2028. A gente vai ter 2027 para 2028 um novo lançamento, provavelmente com alunissagem mesmo, e a China prevê isso já para 2030. E aí, falando ainda de espaço, dessa coisa de espaço, desses avistamentos todos, dessa coisa toda que a gente tem visto na internet, toda hora houve uma explosão, uma pequena explosão de avistamentos de OVNIs, de objetos voadores sem identificação. Mas aqui eu quero falar o seguinte: saiu noticiado no domingo um observatório chamado ALMA, que fica no Chile. É um complexo de antenas que já há algumas décadas eles ficam captando os sinais do espaço, simplesmente para ver se não capta nenhuma mensagem vinda do espaço exterior, e até então não havia sido captado nada. Só que
eles estão descobrindo numa frequência que eles não estavam dando a menor importância, uma frequência de rádio baixa ou alguma coisa que a ciência explica. É uma frequência de rádio que eles não tinham dado nenhuma atenção. Aparentemente, as mensagens moram nessa camada e eles estão estudando, além do que está se captando agora, do que está guardado e armazenado na memória desse complexo. Eles vão reavaliar esses sinais, porque aparentemente eles não estão exatamente onde eles estavam tentando captar. E parece que ali tem alguma novidade. Bom, conforme isso for andando, eu vou noticiando aqui, porque tudo isso que é espacial, pelos próximos anos, isso tudo tende a acontecer. A nossa corrida espacial rumo ao espaço sideral, coisas ligadas ao espaço sideral, mais avistamentos e um possível contato real ou a descoberta de algum tipo de vida fora do nosso planeta, tá? E aí agora eu quero voltar para o clima. Eu preciso falar muito do clima. Eu fiz um bloco especial para falar do clima, que a gente está tendo aí uma doideira nessa semana de clima, uma doideira no mundo todo. E aí eu tinha pré-anotado aqui, eu até complementei hoje, por conta desses eventos que estão acontecendo, mas eu tinha pré-anotado aqui uma doideira, a primeira doideira, no dia 24, na sexta-feira, foi noticiado que no deserto do Atacama, no Chile, que é considerado o deserto mais árido do mundo, choveu, vou repetir, choveu durante 4 dias, o que normalmente chove na região durante 4 anos. Então, num único evento de chuva que durou 4 dias, choveu o equivalente ao que normalmente chove na região durante 4 anos. Foram 250 milímetros. E o que me impressionou é que tinham imagens de pedaços de deserto alagados, principalmente mais próximo das comunidades. E eu nunca imaginei ver esse tipo de coisa, tá? E aí no mesmo dia 24, na mesma sexta-feira, a gente teve um temporal violentíssimo, com ventos acima de 100 km por hora. Uma espécie de microexplosão atmosférica na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, tá? Dias depois, segunda e ontem, né? Eu falei da sexta-feira em Ribeirão, segunda-feira e ontem, terça, o Rio Grande do Sul foi atingido por um temporal violentíssimo em várias regiões, foi boa parte do estado, tá? Umas com muito granizo, teve um município, eu esqueci de anotar, foram 500 imóveis danificados com a chuva de granizo. Outras regiões com ventos acima de 90 km por hora, que elevou o nível de rio. E a gente teve ontem no Rio Grande do Sul o registro de um tornado no estado, no norte do estado, tá? Foi filmado, se você der um Google você consegue ver. Foi assustador, tá? E aí, complementando isso aqui, que eu nem anotei, hoje tivemos 2 eventos dessa microexplosão atmosférica. Uma mais cedo, na cidade de Santos, em São Paulo, acho que em torno de 10, 11 horas da manhã, teve essa microexplosão com ventos acima de 100 km. Foram ventos tão avassaladores que uma das árvores que caiu, que caem muitas árvores, matou um homem. O Porto de Santos foi fechado para operação durante 2 horas e existem uns canais de trânsito, de navegação que também foram fechados por conta do vento. E enquanto eu estava vendo essa notícia, eu percebi aqui no Rio de Janeiro que a gente ia ter uma mudança de tempo, mas eu não podia imaginar, e não podia mesmo, sendo muito franco, que acontecesse aqui o que aconteceu em Ribeirão Preto, o que aconteceu em Santos, que a gente teve hoje uma microexplosão de tempo
Os ventos no Rio de Janeiro eles chegaram a 100 quilômetros por hora. Tem até imagem que eu já recebi aqui do WhatsApp, de grupo que eu participo, de vento derrubando pessoas na rua, arrastando coisas. Tem o mesmo vídeo que mostra um senhor caindo no chão, passa uma bicicleta sendo arrastada pelo vento, foi assustador. A gente ainda deve estar vivendo o caos, é que eu estou aqui na rádio, estou em segurança, a gente ainda deve estar vivendo o caos no metrô, que ficou sem luz, a rede ferroviária de trem aparentemente também tem trechos sem luz, a cidade ficou muito sem luz. Eu vim andando de uma outra parte do centro para cá, mas é uns 800 metros, 1 quilômetro no máximo. O vento, teve uma hora que eu tive que me abrigar num prédio, ele estava carregando as pessoas, ele estava me impedindo até de andar. Foi muito assustador. Eu até achei que não teria programa, foi nesse momento que a entrevistada de hoje me mandou uma mensagem, olha, ela estava vindo de Niterói, uma cidade vizinha, não estou conseguindo sair de casa, está ventando muito, já está sem luz aqui, talvez a ponte feche, e aí ela não pôde vir. Vou agendar uma outra data com ela. E aí foi muito assustador isso aqui no Rio. E aí, o que eu quero falar dessa coisa do clima, tá? Eu já falei isso aqui em outros programas. Eu falei no especial do fim de ano passado. Eu acho até que eu repeti isso no programa do início desse ano, que é o seguinte: está se falando muito em mudança climática no mundo todo. De fato, o clima mudou muito. Só que aqui, na verdade, a gente pode até falar em mudança climática, mas a gente tem que entender que é um movimento climático novo. Vamos esquecer a consequência do ser humano na natureza, por enquanto, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tinha um padrão climático no mundo, vamos pegar os últimos 100 anos, tá? Vamos pegar o século XX para cá, quando a gente começou a monitorar o clima no mundo. Porque até então não se monitorava nada, a ciência não agia, a gente não tinha monitoramento de clima. A gente passou a ter monitoramento de clima, sei lá, pós Segunda Guerra Mundial talvez até um pouco antes, mas a gente começou a monitorar de uma forma mais efetiva com o lançamento dos satélites do espaço. Isso cresceu muito, então a gente vinha monitorando o clima no mundo de uma forma bem científica, bem precisa, bem não sei o quê. E o que eu quero dizer é o seguinte: fora o fato da gente estar vivendo mudanças climáticas um pouco mais severas, o clima como um todo está mudando e vai mudar cada vez mais. E aí tem uma questão astrológica que é muito importante, que simplesmente ninguém ou não dá, ou não deu, ou não dará devida atenção. Porque, assim, a gente aqui está falando de Plutão. E Plutão, há 2 anos atrás, ele ingressou em Aquário. E o Aquário é que fala dessa coisa, né? Então, assim, quando a gente fala de Plutão, vocês têm que ter isso na cabeça. Um planeta não, tá? Planeta pequenininho, já foi rebaixado pela astronomia, mas Plutão é aquele planeta que marca a morte de alguma coisa para o renascimento de outra. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa comum qualquer que vem vivendo a vida dele e de repente a vida dá uma guinada. Sabe aquela história que você diz: meu Deus, aconteceu de tudo com o fulano, e aí 2, 3, 4 anos depois você olha para o mesmo fulano, olha, ele se reinventou, ele separou mal, era um casamento ruim, separou mal, mas olha como ele está bem, como ele está feliz. Ou então, ele estava naquele emprego lá, estava destruindo, aí ele estava deprimido, ferrado, ele foi mandado embora, a vida dele praticamente acabou, mas olha para o fulano agora, ele se reinventou, ele está fazendo uma coisa que eu nem pensei que ele fosse fazer da vida, está fazendo bem feito e a vida deu uma guinada. Tudo isso é Plutão na sua vida e no mundo. E aí, quando esse Plutão entrou em Aquário há 2 anos atrás, ele começou a mexer com essa coisa de clima. Repara,
Repara bem, se de 2 anos para cá a gente não tem tido essas notícias de alagamentos extremos, como a gente viu no Rio Grande do Sul, que a capital Porto Alegre ficou embaixo d'água por meses. O aeroporto internacional Salgado Filho de Porto Alegre ficou embaixo d'água por meses. E no mundo todo a gente tem visto na Ásia essa coisa de alagamento, na Europa, alagamento, coisa incomum acontecendo em lugares incomuns. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: com a entrada de Plutão em Aquário, o clima no mundo vai mudar. Então a gente precisa, inclusive, aprender a ler e a entender esse novo clima. Então a ciência, e é ótimo que a IA tenha aparecido nesse momento, vai ajudar muito a ciência a entender esse novo movimento de clima. E aí está se falando El Ninho, Laninha, El Ninho, Laninha, ok, mas é um novo El Ninho. Não adianta pensar que é o mesmo El Ninho dos últimos 4, 8, 16 anos. Não, ele vem com outra configuração. Talvez ele mude até de nome, talvez se descubra que o El Ninho não existe mais. O que existe agora é um outro movimento meteorológico que está completamente mudado no mundo todo e que vai acontecer cada vez mais. O que aconteceu nessa semana inteira, pelo menos aqui no Brasil, são coisas que a nossa previsão do tempo não tinha como dizer que ia acontecer. O que a gente ouviu, o que eu ouvi noticiado no início da semana, o tempo muda quarta-feira. Normal. Provavelmente porque estava calor, provavelmente o tempo vai mudar, a gente vai ter 1, 2 dias de chuva, mas não do jeito que mudou. A gente teve aqui ventos, eu recebi vídeos aqui da Avenida Brasil, que é a nossa avenida que liga aqui o centro à zona norte do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, ventos avassaladores, o trânsito parado, porque levantou tanta poeira que as pessoas não conseguiam enxergar o caminho. Então o que eu quero dizer é o seguinte: são coisas que estão acontecendo e que vão acontecer cada vez mais, e que a nossa previsão, nosso padrão de previsão não consegue alcançar mais. A gente precisa começar a reinventar esse tipo de ciência do clima. A gente precisa aperfeiçoar os padrões de olhar para o clima e entender o que pode vir a acontecer. Porque não houve notícia. Inclusive está rolando muita crítica aqui que a nossa defesa civil não deu os alertas devidos, simplesmente porque o nosso modelo meteorológico não previa ventos com mais de 100 km por hora. Assim como não era previsto em Ribeirão Preto na semana passada, assim como não era previsto em Santos hoje ainda, no dia de hoje, só que mais cedo. E é disso que eu queria falar disso aqui, tá? Que de 2 anos, 3 anos para cá, a gente está vendo isso acontecer com muito mais frequência. E cada vez vai acontecer com mais frequência. E quando eu digo, a gente está com Júpiter em Leão, anos de Júpiter em signos de fogo, são anos onde a temperatura máxima dos verões, elas são marcas de recorde, são marcas acima do esperado. É muito provável que a gente ainda veja um fim de verão no hemisfério norte com muito calor ainda, e se prepara que provavelmente quando esse calor chegar aqui no hemisfério sul, a gente vai ver recorde mesmo. Muito provavelmente, eu não gosto muito de arriscar esse tipo de coisa, mas muito provavelmente pode ser que aqui no hemisfério sul a gente veja, ou pelo menos no Brasil aqui, temperaturas, sensação térmica, não no termômetro, mas de sensação térmica ultrapassando os 60, já que no ano passado a gente teve um pico de alguns dias que beirou 58 graus, se eu não estou enganado. Então é possível que a gente veja pela primeira vez, um calor acima dos 60 graus de sensação térmica, tá? Então vamos dar continuidade ao programa. O programa hoje está um pouquinho mais esticado até por conta dessa notícia toda. Eu quero pedir lá para o nosso querido Thiago botar a primeira música do dia.
eu escolhi para a gente escutar por conta desses avistamentos. Eu já tinha escolhido a música. E aí, por conta dessa coisa do espaço sideral, eu pedi aqui para a gente ouvir Caetano Veloso. A música chama London, London, quando ele fala dos discos, dos avistamentos dos discos voadores. Então, vamos curtir aí Caetano Veloso, London, London. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre Pei e você está no programa Cosmo Alma. Dando prosseguimento ao programa de hoje, o tema que eu trouxe para a gente é assim: agosto chega com força e cheio de novidades. Mês de transformação, expansão, e me arrisco inclusive a dizer que provavelmente vai ser o mês mais emblemático do ano. Sabe aquela história de agosto, mês do desgosto? Esquece! Provavelmente agosto vai ser o mês mais marcante para a gente aqui, ou para você pessoalmente, ou até para a sociedade como um todo. E agosto traz dois eventos aí bem marcantes, que quando eles acontecem, eles são aceleradores, marcadores muito potentes, que são eclipses. Nós teremos em agosto 2 eclipses, um no dia 12, o outro no dia 28. A gente teve os 2 primeiros eclipses do ano, lá em fevereiro e março, e agora a gente fecha a temporada de eclipses também agora em agosto, dia 12 e dia 28. Tem ano excepcional, que a gente pode ter até 6 eventos de eclipse. Nesse ano são 4 e os próximos 2 são agora, tá? E isso é de fato muito marcante, principalmente porque em 2026, que está sendo um ano fora do normal para a astrologia, de fato, a gente ainda por cima está tendo mudança de eixo do eclipse. E aí eu preciso, para você que está chegando agora no programa, que nunca me ouviu falar de eixo, o eixo é o seguinte: são 12 signos, é uma mandala, são 12 signos, e a gente tem eixo de signo. O signo 1 faz eixo com o signo 7, o signo 2 faz com 8, o signo 3 faz com 9 e assim por diante, até que o signo 6 faz o eixo com o signo 12, né? Então, os eclipses, eles ficam aí em torno de 2 anos no mesmo eixo. E ele vinha no eixo Virgem-Peixes. E aí o eclipse anda para trás, tá? E aí a gente já experimentou, lá no início do ano, uma primeira mudança de eixo, que ele está mudando de Virgem-Peixes para Leão e Aquário. Então, agora a gente vai ter o último evento no eixo Virgem-Peixes e o segundo evento Leão e Aquário. E ano que vem, quando a gente tiver os eclipses do ano,
todos serão no eixo Leão-Aquário. Então, é assim, eles são... O que é um eclipse, né? Astrologicamente, eles são aceleradores poderosos, tá? Muito poderosos. No seu mapa natal, dependendo de onde você tem, né, Virgem, Peixes, Leão e Aquário, porque todo mundo tem os 12 signos no mapa, já falei isso aqui, é onde esse assunto vai estar sendo tocado, tá? E aí funciona mais ou menos assim. Eles são eventos marcantes, e ele tem, lógico, o lado luz e o lado sombra. Tudo na astrologia tem a sua luz e a sua sombra. Todo signo tem a sua luz e a sua sombra. Todo ascendente tem sua luz e a sua sombra, tá? Então, assim, vamos lá. Tem os eclipses solares e tem os eclipses lunares, tá? É mecânica celeste. Só por curiosidade, o eclipse solar é sempre na lua nova, o eclipse lunar é sempre numa lua cheia. E aí, para explicar disso que eu estava falando, eclipse solar, os solares, eles trazem à tona algo que não existia ou algo que não se conhecia para a sua vida. Então, algo novo que surge para você, uma novidade, ou algo que você não tinha menor conhecimento, de repente aparece para você do nada. Isso é um eclipse solar, tá? É como se algo fosse revelado, algo se mostrasse para você como algo novo. Lembrando que a nossa vida não é estática, ela é cíclica. Não adianta você, não, eu queria que minha vida fosse tranquila, calminha para todo sempre. Lamento, ela não será calminha, ela não será tranquila para todo sempre, e de tempos em tempos sua vida vai dar uma cambalhota. E não sou eu que estou falando não, a sua vida dá cambalhotas periódicas. Olha para a sua vida, você vai entender do que eu estou falando, tá? E aí o eclipse vem e revela isso, tá? E revela isso. Quando é o eclipse solar, ele revela isso para você. Quando é o eclipse lunar, ele já marca algo que já existia e que chega no limite. Sabe quando você chega no limite? Sabe quando alguém fica fazendo bullying com você e você fica aguentando bullying com você, e você fica até o dia que você não aguenta mais, vai lá e quebra a cara do bulinador? É mais ou menos isso quando acontece um eclipse lunar, tá? Então, em suma, a gente pode até dizer que um eclipse solar, ele trata um pouco do futuro, porque é algo que está aparecendo agora para você. É algo que vai acontecer, que ele aparece e que vai gerar uma consequência pelos próximos 2 anos, porque os eixos eles duram mais ou menos 18 meses, 2 anos, tá? Um eixo de eclipse. E quando a gente fala de eclipse lunar, a gente está falando de alguma coisa do passado, que você ou precisa resolver, ou precisa dar fim, porque de um jeito ou de outro isso vai transbordar para você na sua vida, tá? Então, assim, eles têm como objetivo conduzir você, eclipse no nível pessoal, tá? É a marcha da tua vida. Os espíritas chamam de karma. Sabe aquela coisa, o meu karma é isso. Posso até dizer que os eclipses são uma espécie de karma porque eles vêm te cobrar o passado e o futuro, o passado e o futuro. Eles vêm para te dizer, e aí, não resolveu essa situação? Não, tem que resolver. Ou, não resolveu aquela? Vou te piorar, vou te criar uma nova aqui, que ao mesmo tempo que você tem que resolver aquela antiga, você vai ter que dar cabo dessa nova. Isso é a nossa vida. Bem-vindo, bem-vindo à encarnação humana. A vida é feita disso, tá? De um jeito ou de outro, ele vem para te empurrar, para você ter que passar, ou para você ter que fazer o que tem que ser feito na sua vida. E a gente teima em viver na zona de conforto. É por isso que, às vezes, a vida da gente não vai para frente, porque a gente tende a não encarar determinadas coisas de frente e lidar com elas como devia lidar. Então,
Toda vez que você varre isso para debaixo do tapete, isso gera uma consequência. Toda vez que você olha para uma coisa e ignora alguma coisa que você precisa resolver, que você não resolve, aquilo vai te gerar algum tipo de consequência, tá? Então, vamos lá. Em fevereiro a gente teve um eclipse solar, já no primeiro eixo, tá? Leão Aquário. E 3 de março a gente teve um eclipse lunar, já no último eixozinho Virgem e Peixe. Agora em agosto, no dia 12, a gente vai ter um eclipse solar no eixo novo. Um eclipse solar em Leão, tá? Já no eixo Leão Aquário. E aí, no dia 28, lá no finalzinho do mês, mas não se preocupe que nos próximos programas eu vou falar um pouquinho mais disso, tá? De cada eclipse desse aqui. A gente vai ter um eclipse lunar em Peixes, fechando, é o último eclipse do eixo Virgem-Peixes. Então, provavelmente, agora no início do mês, pode surgir algo novo. Pode ser que tenha surgido algo novo lá em fevereiro e que você está protelando e isso volta para você. Caramba, pensei que isso já tinha passado, isso pode voltar para você. Mas, de qualquer forma, alguma coisa está chegando no limite, tá? Com esse eclipse lunar do dia 28 também. Ou alguma coisa explode, ou chega no limite, ou transborda, ou é fim de linha para isso. Ou, pelo menos, deveria ser fim de linha, tá? Para o planeta, a nível de mundo, disso um pouco do que eu falei no primeiro bloco aqui, tá? A gente está ativando o eixo Leão-Aquário, tá? E aí tem muita coisa acontecendo no eixo Leão-Aquário. E é para isso que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles, e eu já falei aqui, Plutão está em Aquário, gente, há 2 anos. E, pasme, ele vai continuar, ele vai permanecer lá pelos próximos 18 anos. Então, a gente vai ver um mundo muito transformado. Daqui para frente, ele sendo muito transformado. E aí, nesse ano, a gente teve o ingresso do gigantão Júpiter, agora, nesse mês, em Leão. Então, essas mudanças tendem a crescer, porque tudo que Júpiter toca, finge que a gente está atacando fermento ali, tudo isso cresce. Então, a gente vai ter um ano de grandes mudanças e não se assuste se a nível pessoal acontecer para você ser agora, principalmente em agosto, ser um momento de uma grande mudança na tua vida. Não se assusta. A vida vem de vez em quando e causa grandes mudanças na sua vida. Nem sempre é para o seu mal. Às vezes a gente enxerga no primeiro momento que é para o nosso mal e alguns anos depois a gente se dá conta, cara, aquilo foi uma bênção na minha vida. Quantas vezes você já falou isso para você? Ou já pensou isso dentro de você? Caramba, eu pensei que aquele negócio que aconteceu comigo lá 3, 4 anos atrás era o fim da linha. Nossa, minha vida deu uma cambalhota, foi aquilo que me salvou. Eu sou quem eu sou hoje graças àquilo. Então, se a gente encarar isso desse jeito, a vida fica muito mais fácil, muito melhor. E, na verdade, é o invisível lado cósmico te botando no seu rumo da sua vida. É a casa 10 do seu mapa. Você sabe onde você tem a casa 10 do seu mapa? Então, é o mundo te dando esse empurrãozinho, tá? Mas esses são só os 2 principais eventos de agosto. Agosto é um mês muito, muito, muito movimentado. Tanto que eu vou até dar aqui os outros aspectos, se vocês quiserem anotar, talvez seja até importante. Então, por exemplo, no dia 6 de agosto, vai ser uma quinta-feira, Vênus vai ingressar no signo de Libra. E isso é muito bacana porque Vênus, ele entra em casa. Vênus tem 2 casas no zodíaco, Touro e Libra, e ali em Libra ele está em casa, tá? Então a gente vai viver agosto, um período bom para harmonias, Então, assim, principalmente nos relacionamentos, lembra que nos últimos 2 ou 3 meses a gente tem falado muito de relação. A tua relação
tem que ser discutida, ou aspectos que estavam colocando a relação em xeque. A gente vai viver aí agosto, mês todinho, tá? A partir do dia 6, um ótimo momento para diálogo, reconciliação, acordo, fortalecimento de parceria profissional, amorosa. Então, se ela vem capengando, pô, é um mês muito bom para descapengar isso, para botar na rota, no rumo, e até para decidir se é uma relação real ou não, tá? Se ela tem que ir adiante ou não, porque é isso que a gente vem falando aí nos últimos 2 meses, esse chamamento. Olha para as tuas relações, entenda qual dela é relação verdadeira para ir adiante, e aquelas que forem para ir adiante, mês de agosto tá maravilhoso nesse sentido, tá? Também vai ser um mês onde a gente vai estar muito ligado por conta dessa Libra aí com a estética, com a aparência. Talvez você se motive a entrar na academia ou então fazer aquela ginástica que você promete há tanto tempo de fazer, começar aquela rotina, não vou nem chamar de regime, porque é muito difícil fazer regime, mas se você conseguisse entrar numa rotina alimentar um pouco mais saudável, já ajudava. De repente mudar o nome, você até consegue enganar o teu cérebro ali. Não fala em rotina, em regime, não. Fala em criar uma rotina alimentar nova, mais gostosinha. Talvez seja bacana, tá? Único cuidado, alerta aqui, que vai parecer que está tudo tão harmônico, que se realmente houver um problema real, talvez você não queira, não vou comprar briga agora nesse momento, tá tão bom, tá tão em harmonia, talvez você precise ali criar uma situação de quebra de um relacionamento no momento que te aparenta harmonia, tá? Por isso que eu estou falando. Olha primeiro para a relação, se é uma relação verdadeira, tá ótimo para reverter qualquer tipo de situação desfavorável nesse momento. Se for uma relação que já deu e acabou, e aí usa a harmonia para você se cuidar, se tornar mais saudável, porque todo rompimento, né, fim de relação, mexe com a gente física e emocionalmente. Você aproveita esse agosto bacana com essa Vênus em Libra para se cuidar um pouco mais, tá? Alguns dias depois, no domingo, dia 9 de agosto, Mercúrio ingressa em Leão, tá? E aí a comunicação, raciocínio, a forma de se expressar ganha um calorzinho a mais, a gente está mais autoconfiante, a nossa criatividade, nossa vivacidade fica mais alerta mentalmente, tá? As palavras passam a ser ditas com mais ênfase, com mais emoção, o que é legal, entendeu? Sem levar em conta que isso cresce, porque não esqueçam, gente, Júpiter está em Leão, então tudo que vier a acontecer em Leão tem uma pitada a mais de fermento aí, tá? Então, assim, se você tem alguma apresentação, se você tem uma reunião de trabalho, isso tende a ser bacana, entendeu? Porque você vai estar mais comunicativo, sua mente vai estar mais ativa para esse tipo de coisa, o intelecto ele vai estar mais ativo, é um período muito bom para ter novas ideias, ou para pegar as ideias que você tem e tacar um fogo nessa ideia e botar ela para andar, tá? A inspiração artística, desejo de brilhar vai estar lá em cima. Então, se você tem alguma palestra para dar, alguma reunião para fazer, onde você é o foco principal, agosto está muito bom para você fazer isso, tá? Só cuidado aqui, nesse período, com o orgulho, que o teu orgulho também vai estar ampliado, e aí você precisa ter um pouco de cuidado e ter um pouco mais de humildade nesse período, tá? Andando durante o mês, no dia 11, a gente vai ter o planeta Marte ingressando no signo de Câncer, tá? E aí, as nossas ações, porque Marte é a nossa ação, o nosso impulso, ele vai passar muito pelas emoções. Então, as nossas ações vão começar a ser mais movidas pelas emoções do que pelo raciocínio propriamente dito. É onde a gente vai estar
com a emoção muito mais à flor da pele aqui, ou vamos tomar decisões mais à flor da pele do que decisões racionais, tá? Que é bem isso. A gente vai estar a gente vai estar com a nossa ação muito mais voltada para os sentimentos, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter aí. E todos esses aspectos, elas duram agosto todinho, tá? Então, a gente vai ter agosto todinho com esse Marte em Câncer, onde, antes de tomar isso que eu quero dizer, antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar uma ação, antes de você tomar uma atitude, mesmo que o teu emocional diga sim ou não, tenta dar uma parada, conta até 10, olha bem para a situação, racionaliza um pouquinho para que esse impulso não te gere aí algo que não seja bom para você, tá? A gente vai estar um pouquinho mais irritadiço também por conta disso, que, Marte está ali na nossa emoção, então é possível que a gente tenha um agosto um pouquinho mais irritadiço até do que o normal. É um mês quente, é um mês muito mexido, então pode ser que a gente viva aí alguma irritação, tá? E aí é um período bom para resolver questões emocionais do passado. Olha, tudo se encaixa, tá? Tudo se encaixa. Porque eu estou falando do dia 11, Marte ingressando em Câncer. Aí no dia seguinte, vem o tal do eclipse solar com alguma novidade. Pode ter vindo em fevereiro, no primeiro eclipse solar do mesmo mês, mas vem dia 12 o tal do eclipse. Não vai ser visível do Brasil, nenhum deles. Não se animem, não se animem. Mas dia 12 vem, é uma quarta-feira, é dia de programa, a gente vai estar aqui dia 12. E aí eu vou falar um pouquinho mais desse eclipse solar em particular, tá? Dia 18, já lá para a segunda quinzena do mês, Nó do Norte, ele ingressa em Aquário. Nó do Norte ingressa em Aquário. E aí ele ingressa em Aquário, no mesmo eixo que vai vir eclipse, no mesmo lugar que está Plutão, Nó do Norte. Nó do Norte, só para explicar para vocês, é o seguinte. Isso aqui é a astrologia kármica que fala muito disso. Então, se você não acredita em reencarnação, é difícil talvez você entender o que eu vá falar. O Nó do Norte, como o nome diz, é um norte, ele está no nosso mapa de nascimento, é o norte que o seu espírito reencarnado precisa seguir. O nó do sul foi onde você viveu a dificuldade, o nó do norte é onde você vai resolver o seu problema, tá? Só que o nó do norte, assim como qualquer planeta, ele está andando pelo zodíaco, tá? E nesse momento ele ingressa em Aquário. E ele ingressa em Aquário retrógrado ainda por cima, onde está Plutão. Então, a gente vai ter aqui talvez uma supervalorização, que é bem positivo, que é o lado luz dessa brincadeira. A gente vê um aumento das causas sociais, trabalhos em grupo, o ser humano olhando um pouco mais para o outro, o ser humano, que é muito legal, tá? Aqui eu preciso chamar a atenção. A gente precisa deixar o ego um pouco de lado nesse momento, nesse nó do norte, tá? E aí, por ele estar retrógrado, pode ser que na sua vida pessoal, para você, alguma coisa do passado, ou que você esqueceu, ou que fingiu que não existe, pode ser que isso volte com alguma força aí. Dependendo de onde você tem Aquário no seu mapa, isso pode vir até mais forte e tocar aquele assunto em particular, tá? Mas aí é uma peculiaridade pessoal, você precisa saber onde você tem Aquário no seu mapa para poder entender que tipo de movimento pode vir para você, tá bom? Seguindo adiante, dia 22, aí o Sol vai sair de Leão, onde ele está, e vai ficar até o dia 21. No dia 22 ele segue para o signo de Virgem, e aí a gente vai viver o mês geminiano do ano
que vai de 22 de agosto até 21 ou 22 de setembro. Eu não anotei aqui, mas na média são basicamente 30 dias. E aí a gente vai viver a temporada virginiana, que é aquela temporada onde a gente vai estar mais prático, mais organizado, e com a mente mais voltada para planejamentos. É aquele momento do ano onde a gente vai saber fazer as planilhas e as contas de uma forma extremamente bem organizada, que é isso que Virgem fala, tá? Então vai ser aquele momento que vai se abrir a porta, aquele momento perfeito para arrumar o que está desorganizado na sua vida, tá? E aí o mundo vive também esse contexto de organização e até reorganização daquilo que está um pouco fora do lugar, um pouco fora do eixo. Pode ser até que lá para setembro, pode ser que por conta desse movimento de reorganização, a gente comece a ver aí esse monte de conflito começando a se organizar para a gente poder ter um pouco de paz ou achar aí um tratado de paz, ou cessar-fogo, alguma coisa. Vamos rezar para que essa entrada do Sol em Virgem traga isso para a gente, tá? Dia 25, terça-feira, lá pertinho do fim do mês, a gente vê Mercúrio ingressando em Virgem também, tá? E aí, Mercúrio em Virgem ele vai estar no domicílio astrológico. E aí, porque Mercúrio também tem duas casas, tá? E aí vai estar em Virgem, ele é Gêmeos e Virgem, ele vai estar em Virgem em casa. E aí é um período muito maravilhoso de clareza mental, raciocínio lógico, foco em solução prática. Então, veja, a gente tem em agosto, e é isso que eu quero dizer de agosto, a oportunidade de resolver um monte de coisa que está meio atrapalhada, tá? Não percam essa janela de oportunidade. E aí, dia 25, Mercúrio ingressa ali em Virgem, e aí, cara, a gente vai estar com a mente afiadinha para olhar para as coisas e saber resolver as coisas, onde o nosso raciocínio, o nosso psique vai estar mais ativo, e é muito bacana isso, tá? A gente vai estar, inclusive, muito voltado para essa coisa do corpo. Aqui também traz essa marcação de cuidado com o corpo. Então, de repente, agosto pode ser uma boa oportunidade. Quem sabe esse eclipse solar do dia 12 esteja trazendo para você essa oportunidade de você começar algo novo na tua vida que seja mais saudável para você, uma atividade física, algo que te dê prazer, tá? Isso é muito bacana. E aí, fechando o mês, a gente vai ter lá no dia 28, o último eclipse do ano, o último eclipse do eixo Peixe-Virgens, ele vai estar acontecendo em Peixes, tá? É um eclipse lunar, e aí é um encerramento de eixo, tende a ser um encerramento de algum assunto para você, ou deveria ser. Esse encerramento pode vir até de forma abrupta para você. E, assim, é importante você estar ciente de que esses eclipses, eles trazem algo novo ou transbordam algo velho, mas eles não vêm para o teu mal, eles vêm para te recolocar no rumo do seu norte, tá? Desse nó do norte que eu acabei de falar. Então, agosto é esse mês que, se você souber fazer bom uso dessas energias, é muito legal. Ficar só atento para esses eclipses, mas na semana que vem a gente fala mais um pouquinho do primeiro eclipse, e aí quando estiver chegando mais para o fim do mês, eu falo um pouquinho mais sobre esse último eclipse, tá bom? Esse lunar, eu falei besteira, esse lunar, ele vai ser visível, tá? No Brasil. Se não tiver o tempo nublado, existe a possibilidade aí, quase 90% do Brasil conseguir enxergar pelo menos parcialmente esse eclipse lunar acontecendo no mundo. Agosto é isso. Aproveitem agosto, um ótimo agosto para todo mundo. Vou chamar logo aqui a segunda música para não me esticar demais, mas como não tem convidado, estou me dando a liberdade de dar umas esticadinhas. Quero chamar a segunda música, que é
ela chama Balada de Agosto, tem tudo a ver com o tema do dia. Ela é interpretada pelo Zé Cabaleiro com a participação do Raimundo Fagner. Então vamos curtir Balada de Agosto. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. E aí, nosso último bloquinho do dia, vamos falar das previsões da semana, obviamente, que vão de segunda passada, agora dia 27, até 2 de agosto. Então é a transição entre o mês de julho e o mês de agosto. Mas antes, a gente vai falar dos aniversariantes do dia de hoje, dia 29 de julho. Então, astros famosos, o ator Josh Radnor, famoso por interpretar o Ted Mosby da série How I Met Your Mother. A atriz Raquel Miner, famosa por interpretar a demônio Meg na série Supernatural. E o bicampeão mundial e piloto de Fórmula 1 espanhol, Fernando Alonso. Brasileiros famosos, muitos hoje, tá? Semana passada, 0. Essa semana, vários. A atriz Drica Moraes, a atriz e cantora Jennifer Nascimento, que está em cartaz na novela das 9 da Rede Globo. O ator e cantor Marcelo Augusto, a cantora Vanessa Rangel e 2 narradores esportivos, tá? Theo José e Everaldo Marques. Então, a todos eles e a você que está aí me assistindo e que faz aniversário hoje, feliz aniversário, parabéns, feliz novo ano. Lembrando que hoje o Sol faz a sua revolução solar, ele é o marco zero do seu novo ano a partir do dia de hoje. E eu quero desejar um ano mágico para você, tá bom? Então vamos falar da semana, e a gente começou a semana com a lua crescente, segunda e terça, tá? Dias muito parecidos, lua crescente em Capricórnio. Dias produtivos, propícios para iniciativa, bons para trabalho, para construir, para consolidar. Lua em Capricórnio, a gente está falando de construção, de fazer, de acontecer, de produtividade.
não tem para onde correr. Na segunda, a gente teve até inclusive um aspecto muito bom entre o Sol, que está em Leão, né, e Netuno que está em Áries, indicando inclusive que essa produtividade era uma produtividade criativa. Então eu espero que você tenha aproveitado essa segunda-feira para isso, porque depois da gente ter vivido um julho quase que inteiro aí de Mercúrio retrógrado, foi uma segunda-feira daquelas para, vamos chamar assim, tirar o atraso do trabalho, botar o trabalho em dia, botar a cabeça no lugar e mandar brasa, tá? Então, assim, esse Sol teve um aspecto um pouquinho estranho na segunda com Plutão, que podia indicar algum tipo de resistência para esse teu trabalho. Mas fora isso, foi uma segunda bastante produtiva. Terça, idem, tá? Terça, idem. Dia muito produtivo, bom para trabalho, bom para gerar um ritmo de constância, para gerar um ritmo de trabalho bom ao longo da semana, tá? Para dar continuidade. Então, qualquer coisa que você tenha começado segunda-feira ou ontem, foi muito bom. Isso tende a gerar uma constância de trabalho bastante produtivo, tá? Inclusive o que nasceu nesses dias tem uma tendência de ter uma continuidade muito boa, tá? Se você criou alguma coisa nova, uma campanha, ou um trabalho, ou fechou algum contrato nesses dias, isso tem de ser muito grande, tá? Nível de mundo, só quero chamar um cuidado aqui, porque nível de mundo é uma semana que vai ser muito marcada por episódios de disputa de poder. Então, muito provavelmente, a gente vai ver uma semana aí muito ativa nesses conflitos aí. Bomba para lá, bomba para cá, morreu lá, morreu cá, drone explosivo para lá, drone explosivo para cá, e muita verborragia de poder, falácia de poder, eu mando mais. A gente viu aí as novas tarifas sendo impostas ao Brasil pelos Estados Unidos de uma forma totalmente injusta. Infelizmente a gente tem um doido no país ainda com o maior poder econômico no mundo, e é uma besteira atrás da outra, enfim. A gente não tem muito o que fazer nesse sentido, mas isso não deixa de ser um conflito, e aí a gente pode ver um aumento de conflito ao longo dessa semana. Até porque hoje, quarta-feira, dia 29, a Lua vive o seu primeiro dia de lua cheia. E para você que me acompanha aqui no programa já há algum tempo, você sabe que essa lua cheia é uma lua de transbordamento. Então, se existem conflitos, esses conflitos transbordam, a coisa dá uma piorada, tá? E aí a gente está com essa lua cheia em Aquário. Ela mudou de signo. E aí a gente tem essa mudança no céu, tá? E aí o que é curioso do dia de hoje é pena que ele está no fim, e eu queria ter dito isso antes, e podia ter dito até na semana passada, mas eu confesso que eu estou tendo algumas dificuldades para montar pautas de programa por questão da vida mesmo. A minha vida está muito agitada, e aí eu estou tendo algumas dificuldades, eu estou demorando às vezes até para montar pauta, mais do que eu queria, e aí eu bobeei. Mas de qualquer forma, como o dia ainda não acabou, é assim, primeiro, lua cheia em Aquário. Segundo, hoje tem uma conjunção entre Sol e Júpiter, e aí é muito bacana, porque assim, conjunção Sol e Júpiter é o dia anual da sorte. Acontece só uma vez por ano. Um único dia. E acontece sempre num signo diferente. Significa que esse ano está acontecendo em Leão. Então é uma sorte de brilho, é uma sorte com exposição. Você pode até ter tido hoje teu dia de sorte sem nem saber,
mas a sorte está lançada no teu mapa, a sorte está lançada para você. No ano passado a gente viu esse dia de sorte em Câncer, sendo a gente está vivendo em Leão. E aí é um dia marcado por sorte, tá? É o que a gente brinca de dizer na astrologia, quando o céu te dá uma pepita de ouro de sorte, ó, que uso que você vai fazer dessa pepita, eu não sei. Você pode, se ainda der tempo, você pode jogar nas loterias, de repente a sorte está ali. Mas quando eu falo de sorte, você pode ter sorte num monte de lugar. Dependendo de onde você tenha Leão no seu mapa, onde você tenha Júpiter no seu mapa, a sorte está ali, naquela casa que fala daquele assunto. Então pode ser uma sorte de saúde, pode ser uma sorte familiar, pode ser uma sorte no casamento, pode ser uma sorte em qualquer assunto, uma sorte de trabalho, de repente você foi promovido ou do nada apareceu uma oportunidade de ouro na tua vida. De qualquer forma, hoje é o dia da sorte, tá? Então, é um dia marcado, é o dia da sorte do ano. Ele não vai se repetir mais, agora só ano que vem. Ele vem ali pelo meio do ano, mais ou menos, tá? E ano que vem ele vai acontecer em Virgem, ele não vai mais acontecer em Leão, ele vai acontecer em Virgem. Então a gente vai dar um pulo de signo aí, mas de qualquer forma é hoje o dia do ano da sorte. Mas ao mesmo tempo é engraçado, é uma sorte com essa lua cheia em Aquário que vem com uma questão de revolução aí, tá? De mudanças bruscas. Então, de repente, a tua sorte está ligada a alguma mudança brusca na tua vida e que você nem está esperando que aconteça, ou que ela vem como uma mudança brusca e você vai se dar conta, como eu falei no início do programa, que foi uma sorte danada ter acontecido mais adiante, tá? Mas de qualquer forma, hoje é o dia do ano da sorte. Toda vez que o Sol passa por Júpiter, ele marca o dia da sorte anual, tá? Isso é bem legal. Amanhã, quinta-feira, a lua continua cheia, continua em Aquário, então é a mesma marcação de hoje. Ah, Alexandre, pode respingar um pouquinho de sorte ainda amanhã? Hoje não deu para jogar na loteria, eu posso jogar amanhã? Pode. Vocês já aprenderam que na astrologia, o dia cravadinho da conjunção, do trígono e da quadratura, não é o dia exato que a energia vem e faz acontecer. Ela acontece um pouquinho antes, então alguém pode ter vivido alguma sorte na terça. Hoje é o grande dia da sorte e pode ser que ela permaneça para o dia de amanhã, porque amanhã é um dia espelho do dia de hoje, tá? É a mesma lua cheia em Aquário. E pode ser que a gente ainda tenha alguma energia de sorte sobrando aí, tá? Na sexta-feira, dia 31 de julho, a lua vai estar cheia, mas muda de signo, ela vai para Peixes, é o último dia do mês, tá? Foi um mês longo, pode ter trazido mudança, decisão importante na sua vida, é um mês assim que pode ter te dado a sensação de recolhimento, principalmente porque a gente teve Mercúrio retrógrado no mês todo, e aí é um mês que fica atrapalhado, arrastado, você quer fazer as coisas não funcionam, tá? Então, é o último dia do mês, a gente vai fechando o mês com um dia um pouquinho mais devagar. É uma sexta-feira que é um sextou mais devagar, tá? Não é um sextou, vou pra farra, não. É um sextou mais devagar. Não se espante, inclusive, se nessa sexta-feira, ao invés de sair com os amigos para se divertir, você tem a grande ideia de repente, tomar um vinho em casa, tomar um cerveja. Você está em casa. Vou fazer uma sexta-feira diferente, vou maratonar aqui um filminho, que não sei o quê. E pode ser um dia mais sonhador, onde você esteja mais criativo, um pouco mais sonhador, que lua cheia em Peixes traz um pouco dessa energia, tá? Então,
É uma sexta-feira um pouquinho mais devagar. Mas também por ser uma lua cheia em peixes, regida por Netuno, e a gente está vendo aí uma semana ventania de chuva aqui e ali, a gente pode ver durante o final de semana, eventos associados a volumes de água. Eu não estou falando só de Brasil não, tá? Pode ser no Brasil, mas pode ser em qualquer lugar do mundo, qualquer coisa associada à água, tá? Mar revolto em algum lugar, algum furacão em alto mar, ou chuvas torrenciais em tal lugar que alagou, que encheu, que ultrapassou o limite do rio. Então a gente pode ver aí ao longo do final de semana, porque essa lua cheia em peixe, ela começa na sexta-feira, mas ela invade o sábado, tá? E aí é a mesma coisa, sexta e sábado também são dias irmãos. A diferença é que no sábado a gente já está em agosto, já virou o mês. E aí a energia de agosto, ela é completamente diferente de julho, tá? Julho realmente foi um mês travado, um mês contido. Agosto é um mês da expansão. Então, se você souber fazer uso dessa energia, dica, já que essa lua está em peixes e você está com essa coisa mais criativa, mais caseira, use esse teu tempo do sábado, principalmente, para fazer planejamento para agosto. Planeja o teu agosto no sábado, porque essa lua é boa, ela é criativa para você ter boas ideias nesse sentido, tá? No domingo, lua cheia ainda, só que agora em Áries. E aí, meu amigo, dia 2 de agosto é aquele dia com essa lua cheia em Áries. É aquele domingo que, eu vou fazer aqui uma comparação engraçada, mas é aquele domingo onde você vai estar na linha de largada. Sabe aquelas corridas de atletismo? Que a pessoa agacha e ela está prontinha, esperando o tiro do juiz para sair correndo e conquistar o mundo. No domingo a gente vai estar com essa energia, com essa sensação boa de que, caramba, eu estou cheio de gás, eu estou cheio de energia, eu vou fazer desse mês o melhor mês da minha vida, porque literalmente é isso que pode acontecer, contanto que você aproveite esse momento, tá? Então, domingo ele vem com essa carinha dessa energia aí que ficou guardada o mês de julho todinha, ela vem domingo com força, e no domingo você pensa assim, caramba, eu tô doido. Vai ser aquele domingo que você vai estar louco para segunda-feira chegar, que você está cheio de plano, você quer fazer e acontecer, e aí aproveita esse momento que é extremamente positivo, tá bom? Extremamente positivo. E aí, chegamos ao fim do programa. Infelizmente eu não tenho a nossa convidada do dia, ela estava até noticiada, Ana Fontelli. A gente vai marcar um outro dia aí ao longo de agosto, eu vou ver com ela qual é o dia que ela pode vir, eu transfiro a nossa conversa para esse dia de agosto, e aí eu quero fechar o programa de um jeito diferente, porque tem mais uma música. Mas eu vou me despedir de vocês, vou chamar a música, e aí a partir da música o programa já vai estar encerrado, tá? Mas eu quero aqui me despedir dizendo exatamente isso. Olha para o tempo de um jeito diferente, tá? Esse tempo está mesmo maluco. Então, quando a meteorologia disser assim, o tempo pode mudar, fica atento, que pode ser uma mudança um pouco mais abrupta do que vinha sendo com o tempo. Quero falar de agosto. É um mês que tende a ser bem mágico. E se você souber aproveitar, ele pode ser muito mágico para você, tá? Mas olha só, olha para você. Não fica olhando assim de soslaio, não. Olha para você. Te encara, vai para o espelho, olha para você, olha para a tua vida. Fala com você, conversa com você e diz, cara, olha, a gente tem a grande oportunidade de fazer diferente e eu decidi que eu vou fazer diferente, mesmo que você não queira. Olhando para o espelho, eu estou falando comigo no espelho. Mesmo que você não queira, eu acho que eu vou fazer diferente. E porque a pior coisa que a gente pode fazer, a pior coisa, é se acomodar
no que a gente chama de zona de conforto. A zona de conforto não é o teu norte, não é o destino da tua vida. A zona de conforto, na verdade, é um esconderijo onde a gente tende a se malocar com medo de encarar o mundo. O problema é que a gente só evolui, a gente só cresce, a gente só atinge os objetivos, sejam eles espirituais, materiais, físicos, qualquer coisa, se você encara a vida de frente. Porque se você fica ali paradão, acomodado, a vida não vai acontecer. Você não vai fazer a sua vida mudar, nada vai acontecer na sua vida. Então, eu queria dizer que agosto é um mês do ano para isso acontecer, de verdade. Ele pode ser o melhor mês do ano, tá? E se você souber tirar proveito dele, se você puder tirar proveito dele, eu tenho certeza que em setembro, quando você estiver aqui me assistindo de novo, vai poder dizer aí da sua casa, de onde você estiver, do seu trabalho, caramba, o Alexandre estava com razão, e ainda bem que eu dei ouvidos àquele maluco, porque minha vida deu uma mudança para melhor. E é isso que eu quero, é isso que eu faço aqui no programa. Quando eu dou essas dicas, quando eu falo de todas essas coisas, é para o bem de você que está me assistindo, que não dá a menor importância para a astrologia, para o planeta, para a lua, para o teu humor, para nada. E eu estou aqui simplesmente para poder dar essas dicas de ouro. Quando for o momento de se recolher, eu vou dizer se recolha, não é o momento de fazer. Quando for o momento de fazer, eu vou dizer agora é o momento de fazer, faça e vai acontecer. Esse é o meu papel aqui no programa Cosmo Alma, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Então, deixo o convite, semana que vem, se não tiver um tempo maluco, às 18h30, o programa vai estar no ar com convidado, obviamente. E aí, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, um mês de agosto mágico. E eu quero encerrar o programa pedindo a última música do dia que eu separei. Uma música que eu não conhecia, que eu adoro fuçar essas novidades. É de um menino super jovem e uma música que tem muito a ver com esse agosto. O nome da música é Eclipse Solar e a gente vai ouvir Vitor Clay. Essa música é nova, quero ouvir Vitor Clay, espero que você goste. Então semana que vem a gente está junto no próximo Cosmo Alma. Eu vou deixar vocês com Vitor Clay com a música Eclipse Solar. Eu vejo vocês na semana que vem.